Como a filosofia mudou a minha vida? Olha só, quando eu comecei a minha jornada busca por conhecimento, como eu já falei em alguns vídeos do canal, eu comecei com livros de autoajuda. Comecei lendo livros de Augusto Cury. Dentro do livro de Augusto Cury, eu comecei a ter entendimento sobre o id e o ego. O id, que é o inconsciente, o ego, que é o eu, e subconsciente, essas coisas assim. Então eu fui na internet, pesquisei sobre isso, até que eu cheguei em Freud. Depois que eu cheguei em Freud, eu cheguei em Carl Jung sobre inconsciente coletivo. Em Carl Jung sobre o consciente coletivo, eu cheguei no estudo da teosofia com Helena Blavatsky. Quando eu cheguei em Helena Blavatsky, eu cheguei ao conhecimento da filosofia hermética, da filosofia oculta. Nesse conhecimento, nesse trajeto, eu não estava estudando filosofia. Eu não tinha noção de filosofia. Mas quando eu comecei a estudar filosofia, eu compreendi que aquilo que eu já estava estudando, de certa forma, era uma filosofia. Só não estava lúcido e claro para mim que aquilo que eu já estava fazendo era filosofia, que era uma forma de buscar conhecimento. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz Filósofo, eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje, como eu falei, é como a filosofia mudou a minha vida. Uma das primeiras coisas que eu comecei a pensar sobre isso, como a filosofia mudou a minha vida, foi mudança de mentalidade. Ruptura. Ruptura com a minha incapacidade que eu tinha em comunicar e falar com outras pessoas. De eu achar que eu não era capacitado para estudar e para aprender algo. E nessa busca de conhecimento eu fui percebendo que eu já estava acumulando muito conhecimento em minha vida. Então, para a filosofia mudar a minha vida, eu já estava estudando algo antes. Porque eu acho que na filosofia, quando você chega nela, você já tem algo vindo antes daquilo. Já tem algo que você já estava fazendo antes. Já estava acontecendo uma ruptura. Ou uma ruptura, melhor dizendo. Como assim? Eu, antes de filosofar, antes de fazer filosofia, eu já frequentava um grupo onde jovens debatiam sobre Deus e sobre a vida cotidiana da cidade, sobre o certo, sobre o errado. Não é quer dizer que todo mundo ali era fazer as coisas certas, mas estava debatendo, dialogando, e aquilo era legal, e eu gostava. Então, quando eu cheguei na filosofia, eu já estava com certa bagagem de conhecimento. Talvez isso fez a diferença para eu dizer que a filosofia mudou a minha vida. Porque através da filosofia eu comecei a compreender a linha de pensamento do Augusto Cury, eu comecei a compreender a linha de pensamento de Freud, eu comecei a compreender a linha de pensamento de Helena Blavatsky, eu comecei a compreender a linha de pensamento do hermetismo. Hermetismo, vou deixar até aqui o que é hermetismo para você compreender melhor. Então, nessa ruptura de conhecimento, que eu tinha um conhecimento antigo, recebi um conhecimento novo, eu comecei essa minha busca constante por conhecimento. Aí a filosofia começa a mudar a minha vida. Por quê? Quando você faz filosofia, você não está estudando filosofia simplesmente para as pessoas, mas você está buscando conhecimento para si mesmo. Porque a filosofia é investir em educação. Você se está educando. Você está enchendo a sua cisterna de água. Você está se alimentando. Porque a filosofia é mais um voltar para si mesmo. Um voltar para si mesmo mais preocupado com a forma que nós seres humanos produzimos pensamentos, o que é um pensamento, o que é conhecimento, como os seres humanos agem na realidade. A filosofia é uma preocupação com a realidade, uma preocupação com o pensamento humano, uma preocupação com as linhas de pensamento desenvolvidas ao longo da história da humanidade. Então a filosofia é um ser que se coloca para pensar, para ver o que significa cada linha de pensamento. Então, para mim, a filosofia mudou a minha vida nesse quesito aí. Ela me deu uma luz de saber, ela fez uma dicotomia, uma separação
que isso aqui é ocultismo, isso aqui é autoajuda, isso aqui é materialismo, isso aqui é dogmatismo, isso aqui é dialética, isso aqui é empirismo, isso aqui é um pensamento mais espiritual, isso aqui é um pensamento mais ateu. Talvez com a filosofia eu consegui fazer essa distinção entre um pensamento e outro. Quando alguém fala um pensamento, para mim eu já consigo captar. Eu não consigo captar o pensamento de todo mundo, mas algum outro pensamento eu já consigo ter uma noção. Bem, esse cara está falando isso, com certeza ele pode desenvolver esse pensamento até chegar nessa linha de pensamento aqui, mais propícia. Então, talvez com a filosofia você consegue fazer uma certa seleção dos pensamentos que eu já tinha, eu consegui fazer uma certa seleção dos pensamentos que eu já estava trazendo e consegui agregar mais conteúdo em minha vida e consegui jogar esse conteúdo para fora que nem hoje estou jogando na internet. Eu acho muito gratificante porque isso aqui é o que o próprio Heráclito de Éfeso, 500 anos antes de Jesus Cristo, que ele dizia: tudo flui, tudo está em constante mudança. Se tudo está em constante mudança, eu percebo a minha transformação, porque eu estou me transformando naquilo que eu gostava das outras pessoas. Eu gostava muito de ouvir as pessoas falando, as pessoas comunicando um conhecimento, e hoje estou aqui gravando e comunicando e passando o conhecimento para outras pessoas. E penso que isso é muito gratificante, porque você se transforma em uma ponte. Você não é o dono do conhecimento, eu não sou o dono do conhecimento, mas eu me transformo em uma ponte, porque eu vou colocando pelo menos nem que seja uma gotinha de água nessa cisterna, nesse alforge não, nessa garrafinha que cada pessoa traz, nesse copo de água que cada pessoa traz. Porque quando você divulga conhecimento, quando eu estou divulgando conhecimento aqui, eu estou colocando gotinhas de conhecimento na vida de cada pessoa que estão assistindo esse conteúdo aqui no meu canal Aprendiz de Filósofo. Por isso, foi assim que a filosofia mudou a minha vida. Eu comecei algo antes, eu comecei um trabalho antes, para só assim eu puder desaguar nesse mar que as pessoas chamam de filosofia. Porque filosofia é o quê? É você entrar em um diálogo com todos os filósofos ou os principais filósofos da humanidade. Filosofia é uma conversa profunda sobre a realidade a qual estamos inseridos. O filósofo faz nada mais, nada menos do que dar uma luz a uma realidade que já existe. Sair da ideologia dominante, sair daquele mecanicismo que a realidade é mostrada e começa uma reflexão, um debruçar sobre a realidade. Quando eu lia os livros lá até de autoajuda, quando eu comecei a interessar por Freud, quando eu comecei a interessar pelo ocultismo, pelo esoterismo, eu comecei a ter uma visão da realidade diferente. Uma visão mais psicológica, lá com Augusto Cury, uma visão mais psicanalista, lá com Freud, uma visão mais esoterista, mais espiritualista, com Blavatsky, com Hermes Trismegisto. Então eu comecei a ter uma percepção. E assim o leque começa a se abrir para a realidade. E a partir disso, depois disso aí, eu comecei a ir atrás de Platão, apaixonei pelas ideias de Sócrates, apaixonei pelas ideias de Heráclito, como eu falei. Comecei a gostar ali de Tales, de Mileto, de Empédocles. Comecei a me interessar ali por Pitágoras, a ideia dos números, da harmonia. Comecei a gostar muito quando Platão falava do mundo inteligível e do mundo sensível, do mundo das ideias perfeitas. Comecei a interessar ali por Aristóteles, quando Aristóteles começa a desenvolver aquela ideia metafísica do ato, da potência, do acidente. Comecei a me interessar por ontologia junto com a metafísica. Comecei a compreender a lei da causa e o efeito, né? Para todo ser existe um ente. Então, isso vai colocando conhecimento, ou foi colocando conhecimento em minha mente e foi transformando essa pessoa. Eu acho que eu fico muito feliz quando eu começo a falar sobre isso, porque se eu começar a falar sobre isso, eu não paro. E aqui tem um certo limite de tempo que eu tenho que gravar. Mas, se você está ouvindo aqui, a filosofia é um trabalho interno, que cedo ou mais tarde vai refletir no externo. As outras pessoas vão perceber a mudança. Algumas pessoas não mudam, porque existe uma diferença para mim entre fazer filosofia e estudar filosofia. Fazer filosofia é você pegar aquilo que você já aprendeu, aplicar em sua vida, começar a filosofar, começar a falar
e começar a desenvolver a sua própria linha de pensamento, a sua própria forma de pensar, aí você está fazendo filosofia, pensando sobre a própria realidade. Mas estudar filosofia, você apenas estuda os filósofos, consegue repetir sobre os filósofos, mas não consegue aplicar aquilo na sua vida prática. Então existe uma diferença entre fazer filosofia e estudar filosofia. Para mim existe diferença. Não sei para outras pessoas se é tudo a mesma coisa, mas eu prefiro dividir, ok? Boa jornada para você. Comente aí abaixo como a filosofia mudou a sua vida, ou como algum pensador mudou a sua vida, ou como alguma linha de pensamento mudou a sua vida, porque isso ajuda muito aqui para me compreender o que as pessoas que estão assistindo esse conteúdo estão aprendendo através do estudo filosófico, intelectual e acadêmico, ok? Boa jornada para você e bons estudos.